Então, assim, gente, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, é uma troca de informações, vocês podem interferir, perguntar, tirar dúvidas, nós somos colegas, né? Então, o objetivo é a gente tentar levar um pouco de esclarecimento do que a gente faz, né, para vocês que estão, talvez, em cidades que não tenha, né, a diálise, a gente sabe que só em Manaus tem hemodiálise e diálise peritoneal, por exemplo. Então, como é que a gente pode conduzir um paciente, né, quando a gente está num desses 72 municípios do Amazonas? Então, assim, eu vou começando, mas, gente, pode interromper, interferir a qualquer momento, tá? Não fiquem com dúvidas. Então, assim, eu sou a Ana Wanda, eu acho que a gente já se conhece dos atendimentos. Eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, né, da Faculdade de Medicina. Eu sou supervisora do programa de residência de nefrologia aqui do Hospital Getúlio Vargas. Então, fiquem bem à vontade para a gente conversar e trocar a ideia. Então, assim, a diálise peritoneal, para a gente falar dela, a gente lembra rapidamente assim que um rim, né, os rins, eles são os órgãos que filtram o nosso sangue, que eliminam através da urina as impurezas, as toxinas, e, portanto, a função renal ela é fundamental. Então, quando a gente não tem uma função renal adequada, a gente vai precisar, talvez, utilizar uma máquina para substituir essa função renal. Então, a doença renal crônica ou a doença renal aguda pode ser beneficiada, pode ser tratada também com uma terapia de substituição da função renal. Então, para a gente pensar nesse contexto da diálise peritoneal que eu trouxe hoje para vocês, é pensar assim, um paciente que tem doença renal crônica. A gente sabe que a maioria dos pacientes que têm doença renal crônica, eles são hipertensos e diabéticos. Então, isso é uma realidade só de Manaus? Não, é uma realidade do mundo. Então, a maioria dos pacientes que fazem diálise hoje, eles são diabéticos e hipertensos. Claro que tem outras causas, né? As glomerulopatias, né? Síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, lúpus, pedra nos rins, malformação do trato urinário, mas a grande maioria dos pacientes hoje que têm doença renal crônica são aqueles pacientes diabéticos e hipertensos. Aí, uma vez que um paciente a gente dá o diagnóstico, mede a creatinina, mede a proteinúria, e a gente diz assim, ele tem doença renal crônica, ele vai dialisar? Não. Existem 5 estágios da doença renal. Só que é no estágio 5 que a gente considera, né, que é aquela fase muito avançada da doença renal, onde a maior parte da função renal foi perdida, ou seja, esse paciente agora só tem mais ou menos 10, 15 ml, 5 ml, 8 ml de taxa de filtração. Então, isso não é suficiente. Então, nessa fase de falência renal, o que, que acontece? O paciente começa a reter água, reter sal, reter os eletrólitos, reter ureia, creatinina, as toxinas, que a gente chama de toxinas urêmicas. Então, só nessa fase, no estágio muito avançado da doença renal, que a gente fala estágio 5 ou estágio dialítico, é que a gente vai substituir isso, sugerir ao paciente agora não só medicamentos, mas também substituir a função renal de que forma? Ou fazendo um transplante renal, ou fazendo a diálise. O transplante renal, a gente pode marcar também uma outra situação, um outro momento para a gente conversar. É um procedimento também tranquilo e simples, que é feito e faz aqui em Manaus, e a gente pode depois trocar uma ideia.
O Ramires tem uma pergunta. Pode falar, Ramires. Doutora, é o Rames, mas é a Paula, é porque nós somos casados e estamos assistindo juntos. Ah, tá Tá ótimo. certo? Desculpe interromper, mas a minha pergunta Sim, é: quando que eu sei que o paciente vai para hemodiálise e para diálise peritoneal? certo, a tua pergunta é ótima. Então, o que acontece? Vamos imaginar um mundo ideal, né? Então, o a gente faz? O paciente é hipertenso, é diabético, vamos pensar assim, aí eu venho acompanhando ele, venho vendo que a função renal dele vem piorando. Então, quando ele vai chegando no estágio G4, né, no estágio número 4, eu vou conversar com ele e eu vou dizer assim, olha, a sua função renal realmente vem piorando, ela já está bastante reduzida e o senhor vai precisar tomar um caminho. O que o senhor prefere? Fazer hemodiálise, que é aquele que a gente usa uma máquina, que o senhor tem uma fístula, que você vai numa clínica e faz 3 vezes por semana, ou o senhor gostaria, preferiria fazer a diálise que a gente utiliza o abdômen para fazer essas trocas, limpar o seu sangue através da cavidade abdominal, e o nome dela é diálise peritoneal. Ou o senhor não gostaria de fazer diálise nem peritoneal, nem hemodiálise, e o senhor prefere transplantar e nem passar por isso. Aí o paciente vai escolher. No mundo real, o que acontece? A gente está de plantão na UBS, no pronto-socorro, no SPA, e chega um paciente passando mal e a gente vai ver uremia. A gente não tem esse tempo de se programar. Então, o que a gente tem ali imediatamente é a hemodiálise. E aí a gente acaba ofertando a hemodiálise. Ficou claro? Sim, ficou claro, doutora. Muito claro. Tá. Tá certo. A gente vai conversando e aí a gente vai esclarecendo cada item desse, e o objetivo é esse mesmo, é a gente tirar a maior assim, quantidade de dúvidas, esclarecer, porque não é difícil, gente, não é complexo. É porque realmente as informações, às vezes, elas vão entrando de uma forma que o que era simples fica difícil, né? Mas vamos lá que vai dar certo. Então, ó, como eu falei, eu peguei o paciente e eu disse que ele tem doença renal crônica, eu faço o estágio, vou acompanhando ambulatorialmente, né? G1, no estágio 2, no estágio 3, no estágio 4, só que vem piorando a função renal, então só no estágio 5 é que ele é candidato a transplantar ou a fazer diálise peritoneal ou fazer hemodiálise conforme a escolha do paciente ou assim, de acordo com o que eu posso oferecer se ele chegar numa emergência. Bom, então, também é preciso dizer que não tem um caminho certo a seguir, um começo certo para começar. Então, assim, eu começo por onde? Pelo transplante, pela diálise peritoneal, pela hemodiálise. Não, eu começo, como eu falei exatamente, que se o paciente, eu estou acompanhando e a gente tem esse tempo para a gente conversar, para ele arranjar um doador para fazer o transplante renal, ou se ele realmente, não, eu não tenho doador, não quero fazer o transplante, eu prefiro fazer a peritoneal lá na minha casa, ou então, não, eu prefiro fazer hemodiálise. Então, tá tudo bem. Porém, eu começo como dá. Então, na grande maioria das vezes, a gente começa no pronto-socorro e começa pela hemodiálise. Mas ele pode começar pela hemodiálise no pronto-socorro, sair desse quadro de urgência dele e depois migrar para a peritoneal. Ou então, ele pode começar pela hemodiálise e depois seguir o rumo do transplante. Ou então,
ele pode começar pelo transplante, aí vamos dizer que ele rejeita esse transplante, aí ele pode ir para a diálise peritoneal ou para a hemodiálise. Ou então ele começa pela diálise peritoneal e depois ele vai para o transplante. Ou ele vai da diálise peritoneal, ele muda para a hemodiálise. Então, não tem um certo a começar. Agora, do nosso entendimento, o que a gente orienta? Seria muito legal começar pela diálise peritoneal, que a gente sabe que o peritônio ele tem uma sobrevida, ele tem um tempo para ser usado, ele não dura ad eterno para fazer diálise. E aí, se nesse período de 1, 2, 3 anos, 4 anos, ele não conseguir transplantar, ele provavelmente vai mudar para a hemodiálise porque ele esgotou a capacidade do peritônio, por exemplo. E aí, ele estando na hemodiálise, ele segue a busca para transplantar. Então, o nosso entendimento é um só. Todo paciente renal crônico precisa transplantar. Enquanto esse transplante não acontece, ele pode fazer diálise peritoneal ou ele pode fazer hemodiálise. Ficou claro? Vocês entenderam? Sim, doutora, entendemos. Eu entendi. Tá. Obrigada pelo retorno. Então, a diálise peritoneal ela é um modo de tratamento para a doença renal crônica no estágio 5, que é aquele último estágio, e que ela pode ser feita no domicílio do paciente, ou seja, ela não precisa ser feita no hospital, numa clínica de diálise. Ela é feita no domicílio, na casa do paciente. Então, só da gente pensar nisso, a gente já imagina, é essa diálise que o Amazonas precisa. E é por isso que a gente está tentando conversar com vocês, porque assim, a gente precisa convencer os nossos gestores, o nosso governo, de que para o Amazonas é a diálise que é possível, porque nenhum município do Amazonas tem diálise, só tem em Manaus. Diálise peritoneal só em Manaus, hemodiálise só em Manaus, transplante renal só em Manaus. Puxa vida, e a gente faz a pessoa, o paciente, largar sua vida, sua cidade, sua casa, sua família, seus amigos e vir morar numa cidade como Manaus, onde as desigualdades são maiores. Então, como que a gente faz essa diálise no domicílio? Então, a gente vai tentar explicar para vocês como é que a gente faz isso. Então, eu falei, ó, se a diálise é peritoneal, é porque a gente utiliza a própria cavidade peritoneal, o próprio peritônio, para limpar o sangue e remover essas toxinas, que a gente chama de toxinas urêmicas, já que ele não tem mais função renal para produzir urina e eliminar essas toxinas. Então, o que a gente faz? É instalado um catéter, faz uma pequena cicatriz, um pequeno corte, e a gente instala um catéter no abdômen do paciente. Ó, vê que esse catéter fica pendurado aqui. E aí, através desse catéter, com esse catéter, né, que a gente pode proteger, ficar guardadinho, tipo uma pochete, passa despercebido, né, fica debaixo da roupa, ninguém vê. Então, com esse catéter, e usando a cavidade peritoneal, o que a gente faz? A gente infunde um soro grande, que a gente chama de dialisato, que é uma substância, né, é um soro grande, e onde ele tem uma quantidade muito pequena de eletrólitos e não tem ureia, por exemplo, não tem creatinina, e aí a gente vai infundir na cavidade peritoneal por esse catéter. A gente passa mais ou menos uns 10, 15 minutos infundindo isso. Isso entra por força da gravidade mesmo. E aí, depois que isso entra, a gente deixa um tempo que a gente programa. E aí, depois,
vai ocorrer a drenagem. Então, espontaneamente também esse líquido vai sair por mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, o tempo total entre infundir e drenar, mais ou menos 10, 30 minutos. Aí o sistema, né, de diálise, ele vem assim, já vem um kit pronto, onde a gente tem a bolsa de infusão, que eu falei para vocês, e a bolsa de drenagem. E aí aqui, que é o catéter do paciente, que se conecta aqui nesse esquema de Y. Então, se a gente for olhar o que está acontecendo dentro do abdômen, é exatamente isso. Então, o paciente está cheio de toxinas urêmicas no sangue, e aí a gente infunde aquele líquido. Aí, depois de um tempo, do meio mais concentrado, todas essas toxinas urêmicas elas vão passar para aquela bolsa de drenagem. Então, a gente vai limpar. Então, é simples assim. Por isso que é possível fazer na residência do paciente. Então, aqui, para vocês verem, a gente promove uma pequena ascite, né? A gente, ao infundir o líquido na cavidade, o paciente vai ficar com o abdômen distendido. Mas não é aquela ascite de quem tem cirrose. É um aumento discreto, né? Não é um abdômen que fica volumoso, não. E aí, a gente pode, em algumas situações, a gente pode utilizar uma máquina para facilitar essas trocas. Então, isso vai emprestado para a casa do paciente. Né? A gente é uma cicladora, né? Que é só para facilitar essa entrada e saída, para o processo não ser tão manual, assim, ser tão dispendioso de tempo e poder ser feito à noite. Então, aqui, para vocês verem, o soro grandão que eu falei, né? E aí a gente programa essa máquina que fica na cabeceira do paciente, e aí esse líquido, automatizadamente, ele vai entrar e drenar enquanto o paciente dorme. Ele pode fazer de forma manual durante o dia e à noite, né, fazendo as trocas, mas tem essa comodidade. Então, isso, assim, a maioria dos pacientes preferem levar para casa esse tipo de máquina. Então, aqui é uma paciente, né, fazendo a diálise lá na casa dela, sentada na poltrona, pode ser na cama também. E aí, no período que ela vai dormir, ela se conecta na máquina, enquanto ela dorme, a máquina fica fazendo essas trocas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que tem uma forma bem manual, aquela que o paciente mesmo infunde o líquido na cavidade, depois drena, ele passa o dia, né, fazendo essas trocas. Então, normalmente são 4 trocas, vamos dizer, ele faz 7 da manhã, faz meio-dia, faz 4 da tarde e faz 8 da noite, por exemplo. Ou então, ele pode fazer utilizando essa máquina, que é o que? Ele vai dormir, aí ele se conecta, né? Ele conecta o catéter dele naquela máquina previamente programada, e enquanto ele dorme, durante a noite toda, essa troca fica acontecendo, e aí quando amanhece o dia, ele tem uma vida normal, vai, sai, passeia, trabalha, ou seja, ele não fica fazendo as trocas, né? Assim, para fazer a troca. Então, por isso os pacientes gostam mais desse modelo. Isso aqui vocês não precisam entender, só estou querendo dizer assim, quais são as modalidades, né? Então, a diálise peritoneal, tem várias modalidades. Então, tem aquela que é o clássico, né? Que o paciente coloca a primeira bolsa à noite, aí ele dorme, de manhã ele drena, aí ele bota outra bolsa, aí passa o dia todo, a manhã toda, aí meio-dia ele drena, aí passa a tarde toda, aí ele drena, aí começa a noite. Tá? Essa é uma forma. A outra é essa que ele vai dormir, se conecta na máquina durante a noite toda, até amanhecer o dia. A máquina faz as trocas e ele passa o dia todo sem preocupação. Às vezes, é necessário, além dessa troca noturna, a gente deixar a cavidade cheia, né? A gente deixa o paciente com líquido na cavidade
para ajudar, porque tem paciente que é maior, tem paciente que é grande, tem paciente que só essas trocas não vão ser suficientes, então a gente tem essa outra. Tem outros que a gente precisa, no meio do dia, fazer uma outra troca. E tem aquele paciente que precisa só mais um pouquinho, então só da manhã e o restante. Então, isso tudo aqui não tem uma dose assim, eu vou olhar e vou fazer isso para o paciente. Não. A gente vai acompanhando e vai vendo se aquela dose está suficiente ou se eu preciso limpar um pouco mais, um pouco menos, e a gente vai se adaptando. Bom, esse soro grande que eu falei, a gente chama de solução peritoneal. Então, nós temos de 3 tipos. Nós temos uma que a gente chama com a glicose, né, a destrose, de 1,5%, a de 2,5% e a de 4,25%. Essa porcentagem, ela aumenta por quê? Porque se eu uso a cavidade peritoneal, eu preciso infundir um líquido que me dê um diferencial de concentração, para que possa vir do sangue para a cavidade peritoneal. Então, a minha osmolaridade, né, minha pressão ocótica, ela vai ser dada por essa porcentagem, né, quanto maior a quantidade de destrose, maior a capacidade de puxar líquido para a cavidade peritoneal e desinchar o paciente. Então, é assim que a gente remove líquido, né? Se o paciente não urina mais ou se ele urina pouco. Então, como é que eu faço para eliminar o excesso de líquido? Então, por difusão, né, do meio mais concentrado para o menos concentrado, eu consigo puxar as substâncias, né, e posso puxar líquido com esse diferencial de osmolaridade. Veja também que cada bolsa ela tem um volume. Tem bolsa de 1 litro, tem bolsa de 2 litros e tem bolsa de 2,5 litros. Então, isso daqui a gente vai começando, né, no início da fase de treinamento do paciente, a gente não vai colocando maior volume, a gente vai criando essa cavidade peritoneal, assim, promovendo essa ascite aos poucos, para que o paciente se adapte. E, e com isso, assim, a gente vai oferecendo tanto a concentração aumentada, conforme eu vou precisar remover líquido, e a quantidade de volume, assim, 1 litro, 2 litros, 2,5 litros, é de acordo com a minha necessidade de clearance, de limpar, de remover toxinas, porque quanto mais líquido eu conseguir infundir, mais eu distendo essa cavidade peritoneal e permite aumentar a superfície de contato do líquido com o peritônio. Aí, isso aqui não precisa decorar, assim, é só para vocês entenderem por que o peritônio se presta a fazer uma limpeza do sangue. É porque na cavidade peritoneal, né, o peritônio, ele tem as suas fenestrações, né, os seus poros. Então, a gente tem 3 tipos de poros. Os poros bem pequenos, que só passa água, então é bom para remover o excesso de líquido do paciente. Os poros pequenos, que vão remover as toxinas urêmicas menores, e os poros maiores, que removerão as toxinas urêmicas maiores. Então, esse modelo dos 3 poros é que permitiu a gente entender por que a diálise peritoneal ela era efetiva. Aí aqui é um exemplo para vocês verem. Então, a gente infunde o líquido, né, na cavidade peritoneal. Esse líquido distende aqui o peritônio parietal e o peritônio visceral, permite, então, o contato, né, do sangue com esse líquido na cavidade. Então, a gente sabe que tem um interstício, tudo bem, mas são espaços que a gente fala virtual, coisas muito pequenas, os espaços, enfim. Então, a gente consegue que o líquido entre, banhe aqui, fique aqui dentro e passe do capilar, que está irrigando ali a cavidade peritoneal, está irrigando as alças, que esse capilar permita, né, já que tem um diferencial de concentração. Então, tem muita ureia no sangue,
tem muita creatina no sangue, várias outras substâncias tóxicas, e como nesse líquido que eu estou infundindo não tem isso, então vai passar por difusão, né, do meio mais concentrado para o menos. E aí depois a gente esvazia a bolsa, e aí a gente vê que essa bolsa que entrou clarinha, ela vai sair com aquela cor de urina, com aquela cor escura, né? Ou seja, a troca foi eficiente. Aí, a vantagem da diálise peritoneal, imagina, para o Amazonas, para o norte como um todo, né? A gente sabe que a gente não tem estrada, o nosso acesso é por rios, horas de navegar, né, navegando pelos rios da Amazônia. Eu conheço vários municípios, né? E eu sei, vocês sabem, né, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, se o paciente pudesse dialisar na própria cidade, né? Já que existe um método para isso, seria maravilhoso. Então, uma outra vantagem é que, assim, a diálise peritoneal, ela preserva o que a gente chama de função renal residual. Então, todo paciente, quando a doença renal vai avançando, e principalmente começa a dialisar, a gente sabe que ele vai parando de urinar com o tempo. Na diálise peritoneal, essa função renal, ela se mantém, a função, né, a eliminação da diurese, ainda que pouca, ela fica por mais tempo. Viajar, então, o paciente que faz hemodiálise, ele precisa estar sempre na cidade onde ele faz diálise. Já na peritoneal, o paciente pode viajar e ele leva a sua maquininha portátil, o seu material de diálise, para onde ele precisar ir, depois ele volta. Ele não vai estar fixo, atrelado àquela cidade, porque ele não tem como levar uma clínica de diálise junto. A vantagem dela é que ela é todo dia. Então, ela é bem mais fisiológica do que a hemodiálise. A hemodiálise é 3 vezes por semana. A diálise peritoneal é todo dia. Então, o paciente pode comer melhor, tomar mais líquido que gostaria, pode comer mais frutas, mais legumes, ele tem uma vida praticamente normal. Já na hemodiálise, a gente tem uma restrição de líquidos e de alimentos maior, por quê? Porque ele só faz 3 vezes por semana. Então, ele tem os riscos de piorar a acidose, de fazer hipercalemia, se tomar muito líquido, dele fazer uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão. E já na peritoneal, a gente percebe que isso não acontece tanto quanto na hemodiálise. Então, vantagens para nós aqui do Amazonas seria maravilhoso. E também a diálise peritoneal, a mortalidade é menor do que na hemodiálise. Então, assim, a gente só vê benefícios. Aí fala assim, mas por que não tem? Aí a gente vai começar também, por quê? Aí, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que, assim, a diálise peritoneal, já que ela é feita em casa, ela precisa que todo o material chegue na casa do paciente. Então, ele recebe o material uma vez por mês. Então, ele vai receber caixas contendo as suas 30 bolsas, né, que ele vai utilizar durante a diálise, o material vem contado para o mês. Então, ele vai receber as caixas com solução de 1,5, de 2,5. Se a gente for olhar, cada caixa pesa 18 quilos. Então, a gente sabe que, além do volume de caixas, a gente sabe que é pesado. E vão outros materiais, as máscaras, o esparadrapo, as garras, né, os clampos que a gente utiliza para fechar o sistema, a extensão do catéter, né, que a gente sabe que precisa trocar, e vem uma bolsa para guardar a cicladora. Então, todo esse material, ele é um volume assim por mês, que o paciente vai ter que ter um espaço na casa dele para guardar, né? Não pode ficar no chão, não pode ter contato com cachorro, com gato, com galinha. Então, é um local que tem que ser guardado e protegido, porque é o material que salva a vida dele. Então, esse material, ele é todo entregue na casa do paciente, né? Nos lugares onde não vai de caminhão, vai de avião, vai de barco, enfim, esse material é entregue. Então, é nesse momento aqui que a diálise peritoneal dificulta, né, assim, os gestores, os nossos representantes, é que
né, nossos políticos, eles têm que viabilizar isso daqui, para que possa ser feita a diálise peritoneal. Então, a diálise neomaterial precisa chegar até onde o paciente está. E chega mesmo, porque até já tem um tempo que a gente está com dificuldade de colocar os pacientes na diálise peritoneal, mas acreditem, chegava, e eu sou testemunha disso, porque a gente fazia visita domiciliar, e aí, assim, então, quem é o paciente que não pode fazer a diálise peritoneal? Aquele paciente que não tem cavidade peritoneal viável, tipo assim, aquele paciente que já fez várias cirurgias no abdômen, aqueles pacientes que ficaram com várias sequelas, cicatrizes, bridas, aderências, aí tem um abdômen que não tem como, né? Está todo aderido e não tem como. Ou então, mesmo que ele tenha uma cavidade peritoneal possível, mas socialmente ou cognitivamente ele não tem essa possibilidade. Então, ele não tem um local que possa receber e guardar esse material, ou ele não tenha a capacidade cognitiva de entender e aderir ao tratamento. Então, seriam só essas as contraindicações. Nos demais casos, praticamente tudo é possível. O paciente tem uma doença inflamatória intestinal, não tem problema, é possível. O paciente tem uma neoplasia, teve uma neoplasia gastrointestinal, não tem problema, está resolvido, está tratado. O paciente tem uma hidrocefalia, uma derivação ventrículo-peritoneal, não tem problema, dá para fazer. Então, realmente, assim, o que seria de contraindicação absoluta seria essas duas primeiras que eu comentei com vocês. Quais as complicações que podem acontecer? Infecção, gente, né? Infecção que vai ser peritonite. Por quê? Porque é o paciente mesmo e o seu cuidador que vão ser treinados para fazer na sua casa. Então, eles ficam bastante tempo aqui em Manaus, né? Um mês ou dois, que seja necessário, treinando com a gente até ele ser capaz de fazer sozinho. Então, ele usa luva, ele usa máscara, usa gorro, faz a asepsia do lugar que ele vai, né, no abdômen, enfim. Então, quando ele é capaz de fazer tudo isso, esse treinamento, aí ele vai fazer em casa. Só que, às vezes, né, depois de fazer um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, o paciente dá aquela esquecidinha de fazer como aprendeu, aí infecta o catéter ou infecta o ósseo, né, por onde sai o catéter, ou o túnel do catéter, e aí a gente vai ter que realmente entrar com antibiótico e talvez remover o catéter, e aí esse paciente vai ter que dialisar, por exemplo, fazer hemodiálise. Então, assim, o que eu estou conversando aqui com vocês não é uma coisa que surgiu agora. As primeiras diálises no mundo, né, elas foram do tipo peritoneal, né? Então, a hemodiálise é uma coisa que sempre se acha, foi ela que surgiu primeiro, enfim, mas o que surgiu lá atrás, né, diálise peritoneal. Então, aqui tem uma sequência, assim, né, para quem gosta de entender o contexto histórico, enfim. Aí, só lembrando que o catéter de diálise peritoneal, a gente chama de catéter de Penkoff, porque foi ele que idealizou e descobriu, ele tentou, antes a gente usava um catéter do tipo rígido, e depois ele foi mudado para esse novo tipo de catéter, que é o que a gente usa até hoje. Então, assim, no mundo, o mundo inteiro usa diálise peritoneal e prefere a diálise peritoneal, por exemplo. Então, ó, em Hong Kong, 68% dos pacientes renais crônicos que precisam dialisar fazem diálise peritoneal. Na Suécia e no Canadá, ó, 22%. Aqui no Brasil, menos que 6% dos pacientes renais crônicos fazem diálise peritoneal. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa que só acontece em Manaus, só no Brasil, gente, o mundo inteiro. México. E só para a gente entender como é um procedimento que a gente faz em casa, né, na casa do paciente. Então, se não tem clínica de hemodiálise para todo mundo,
e todo mundo tem o seu domicílio, é muito melhor fazer a diálise peritoneal, porque ele vai fazer na casa dele, ele não precisa de uma clínica. Então, aqui, né, os dados do Censo Brasileiro de Nefrologia de 2024 já mostrando, ó, que 5,6 pacientes fazem diálise peritoneal, ó, e que a maioria faz hemodiálise. E aí, aqui compartilhando com vocês, assim, que a gente vive hoje, que a gente chama de crise humanitária na diálise no Brasil. Por quê? Porque a gente tem muito mais paciente no estágio 5 precisando dialisar do que a gente tem diálise para ofertar. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela vem trabalhando, né, nessa conscientização dos gestores para aumentar o número de diálise peritoneal, porque não adianta, sabe, colocar todo mundo em diálise peritoneal, hemodiálise a gente não tem, transplantar todo mundo a gente não consegue. E a diálise peritoneal seria uma ótima e uma excelente estratégia, né? Voltar a ter a diálise peritoneal como nós tínhamos antes. E aí, se vocês, depois da nossa conversa aqui, vocês podem entrar no YouTube e vocês colocarem esse videozinho, né, um filme, um documentário, é muito rápido, alguns minutos, um artista plástico, o André François, ele fez esse documentário aqui no Amazonas, né, Amazonas e Pará, se eu não estou enganada, onde ele mostra como que é a vida de quem faz diálise peritoneal. Então, vocês vão ver que realmente é uma coisa para a gente, para nosso estado, né? Para a região norte, para o Pará, para Roraima, Acre, enfim. Então, aqui é um paciente renal crônico que faz diálise peritoneal nadando. Então, ele gostava de nadar e assim foi possível, né? É possível nadar. Aqui, essa aqui é a enfermeira nossa da diálise, né? A enfermeira Sueli, ela visitando um paciente no domicílio dele, e ele fazia diálise peritoneal, e ele morava com a família dele, e era ele e a filha, né, que fazia a diálise, então ele ficava no quarto dele, debaixo do mosquiteiro, aí aqui, ó, a bolsa sendo infundida, e depois ela ia drenar. Aqui o álcool que ele usava para esterilizar, e ele fez diálise durante muito tempo, né, diálise peritoneal. E aí, a gente está no mês de março, né, que é o mês dedicado ao rim, dia 13 foi o Dia Mundial do Rim, onde a gente só pede uma coisa, né? Se seus rins estão ok, como é que a gente sabe? Dosando a creatinina. Então, assim, todo paciente hipertenso, diabético, com problema renal, com síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, proteinúria, enfim, bora ver como está a creatinina, para a gente ver se a gente muda essa história, né? Não deixa o paciente chegar a necessitar fazer uma terapia renal substitutiva. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Tá bom? Muito obrigada. Doutor, Opa! me tire uma dúvida. Não tire uma dúvida, não, é uma curiosidade, né? Se todos os pacientes chegam nessa reta final, né? É sabido que a situação alimentar ela tem muita influência, né? Tem a parte genética, tem comportamentos, né? Bebida, fumar, tudo isso. O paciente faz exercício físico. Se a gente pudesse, assim, interagir mais na situação preventiva, né? Principalmente para esses pacientes, né? Eu estou abordando meus pacientes tentando o máximo comunicar a respeito da alimentação, que hoje é tudo facilitado, entre aspas, né? O que não é para ser facilitado é facilitado, né? Essas comidas industriais, hoje você não tem mais um leite condensado integral, hoje, e já não é bom, ainda misturado, né? Uma margarina também já não é boa, já é misturada. O leite, que era para ser integral, já não é bom, já é misturado, já é em composto lácteo, um monte de situações, né? Refrigerantes de todas as cores, de todos os sabores, não é isso? Então, tudo isso que vai levar o paciente a chegar nessa fase final dos rins, né? E esse gasto do Estado,
gasto do governo federal, gasto do município, seria bom assim, abordar uma situação mais preventiva, né, doutor? Sim. É, Então, assim, pode continuar. aí que a gente vê o seguinte, né, que a gente pergunta, a gente conversa com o paciente, ele não tem acesso a proteínas de qualidade, as proteínas que ele tem acesso proteínas que já são, bem dizer, embutidos, né, processados, né, você vai num município onde ele tem um consumo de salsicha todo dia, ele prefere 3, 5 reais de salsicha, ele precisa de uma calabresa, todos os embutidos, mortadela, tudo ele come todo dia, pão todo dia, bolacha de motor todo dia, café puro todo dia, né, refrigerante, você vai nas escolas fazer o PSE, uma situação, né, assim, que desesperadora para o profissional, porque a gente vai trabalhar com os pacientes para justamente não chegar nesse final da doença, hipertensão, diabetes, perda do rins, infarto, obesidade, doença autoimune, tudo isso vai chegar lá. Aí você chega para fazer uma palestra, a lixeira da criança está cheia de bolacha recheada, mocoquinha, Nescau, refrigerante, né? E às vezes as escolas oferecem um alimento que, pelo amor de Deus, é tudo artificial, salsicha introduzido. Então é isso que a gente poderia, né? Não sei como é que pode fazer. A gente tenta enxugar esse gelo, mas é meio difícil a gente conseguir, né? Mas a gente faz o trabalho da gente, graças a Deus. Mas seria muito, muito importante, doutora, dar uma abordada mais nessa situação, né? O Estado cair mais em cima principalmente a dieta das crianças, dos idosos. Você vai na casa dos idosos, é uma papinha de aveia, é uma papinha de mucilon para dormir. A maioria dos velhos, né, dos idosos, estão todos desnutridos, não tem vitamina, não tem sais minerais, não tem proteína de qualidade. Aí fica aquela coisa, né, meio complicado. Olha, assim, o teu comentário ele foi assim perfeito, sabe? Porque eu senti na tua fala a angústia que a gente sente também. Porque o que acontece? O mundo, ele mudou, né? Ele mudou para ruim, mudou para pior. Então, assim, a alimentação, que é básica, que é a fonte de saúde, a gente trocou pela alimentação capitalista industrializada. Então, assim, o prático não é saudável. Então, tudo que é de má qualidade, que não é bom a gente comer, é saboroso. Pode observar, qualquer cozinheira sabe. Ah, vamos colocar uma calabresa no feijão para dar sabor. Todo mundo sabe. Um pacote desses mililitros de não é pipoca, das bolachas, dos biscoitos, são todos maravilhosos. Mas é química pura, é a indústria do alimento. A gente até brinca que sabe, pegar um papelão que não é gostoso, coloca sabor ali e a pessoa come e acha bom. Mas que nutriente que tem ali? Embora esteja escrito que é enriquecido por um monte de coisa, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Então, eu concordo com você. Então, a alimentação, ela é a base da saúde das pessoas. Então, essa campanha de conscientizar, né, mudar a cultura, né, trazer de volta a cultura de comer arroz, o feijão, o macarrão, o peixe, o frango, a carne, o ovo, ou seja, comer comida de verdade, realmente uma campanha que a gente faz, né, mas precisa que tenha maior alcance, que não só, assim, mas todo profissional, né, da área de saúde, o fisioterapeuta, o fono, o médico, o farmacêutico, o psicólogo, o nutricionista, o nutrólogo, assim, todo mundo tem que voltar, né, assim, a sua ação, a sua vontade de melhorar isso. Só que tem uma coisa que nos incomoda bastante, é que a vida moderna, a praticidade e os impostos. Então, é muito difícil, assim, você falar para a população, assim, vamos comer coisas saudáveis. E as pessoas imaginam que comer saudável significa que é caro. É justamente o contrário. Comer
a comida de verdade, desde que o mundo é mundo, é a forma mais barata. O que é mais caro é o que está na caixa, no pacote, no vidro, na lata, né? E que não tem nutrição nenhuma ali e a gente está comprando e se enganando. Então, vai ficando hipertenso, porque tudo é conservado com sal, vai ficando diabético, porque tudo é carboidrato, é tudo rico em açúcar, aí fica todo mundo diabético, hipertenso e depois todo mundo renal crônico. Então, eu concordo muito com você, a sua fala é perfeita. Doutora, Né? só, assim, quando a gente sai daqui do município que vai para a capital, a gente pode observar nas filas das grandes indústrias da alimentação. Então, você não vai ver uma pessoa comendo aí no shopping um baião de dois, um peixe, nada. Ele vai para a fila do McDonald's, do Bob's. Chega lá, o valor, vamos supor, R$18, é 2 refrigerantes, uma batata e dois sanduíches, né? Aí ele vai comer uma comida natural, o quilo é 150, né? R$100. Então, aquele ele é excluído daquilo. Às vezes não é nem pela culpa do financeiro, mas ele é excluído. Ele é obrigado queira ou não queira, entrar numa fila onde ele pode comprar para o filho, para a filha, para ele, para todo mundo, né? Aí depois ele termina, chupa um sorvete, riquíssimo em açúcar, né? Aí um pirulito, né? Essa pipoquinha que a senhora falou, 1 mililitro. Então, tudo isso vai chegar no final, já é observado que as pessoas com 30 anos, a obesidade explodiu, doença autoimune, resistência insulínica, diabetes, hipertensão, né? Não tem o hábito de fazer exercício físico, né? Pelo menos 40 minutos, não tem, a maioria não tem, né? A gente tenta introduzir neles que o exercício físico cura muita coisa, uma dopamina longa, né? Que se pode abusar e abusar do exercício físico. A gente tenta introduzir na cabeça para justamente não chegar nesse final aí caro, né? Porque às vezes, assim, uma coisa também que eu observo, professora, que o Ministério, a educação tem muito a preocupação com o médico que está no interior, né? Principalmente no mais médico, né? Toda segunda-feira, toda sexta-feira tem essa capacitação, né? Coloca cursos e cursos. Só que às vezes a gente é entregue a uma situação que não entende o que a gente está querendo, né? Então é como se fosse um diamante que vocês vão lapidando para entregar, eu não sei nem aonde, né? Não, assim, eu entendo. É como eu falei, né? A mudança de cultura, né? A cultura das pessoas, né? Realmente, assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? Então, nos lugares, nas cidades, nos países onde tem melhor qualidade de vida, se você observar, onde a cultura voltou, assim, né? Você não se deixou contaminar, ou se você experimentou essa vida, esse modo de vida errático, vamos pensar assim, entenderam que aquilo só produzia doença, então retorna-se para aquela zona de conforto, né, aquela vida mais adequada. Para você entender, assim, essa sua fala ela é muito pertinente, porque quando a gente vai para um cinema, por exemplo, qual é a pipoca mais barata e o refrigerante mais barato? O que é o maior? Porque aí você, inclusive, tem um refil. Na minha cabeça, só se desenha uma coisa: muito sal, que aumenta a pressão, muito açúcar, que piora a glicemia, piora o colesterol, triglicerídeo e distende o estômago. Uma vez o estômago distendido, nunca mais tu consegue comer menos. Você precisa comer mais e mais e mais e mais. Então, e a gente copiou isso de onde? Estilo americano de ser. Então, assim, quando a gente fala mudança de cultura, é porque a coisa é muito ampla. E eu costumo falar assim para os alunos que, sabe, todo mundo já assistiu o filme do Super-Homem, né? Acho que é o filme 1, esse Super-Homem antigo, que ele gira o mundo para que permita que a mulher lá, a jornalista, não sei, que ele gosta, ela não morra, né? Pois é. E
a gente realmente não tem como girar o mundo e dizer assim, olha, não vai dialisar, a gente vira o mundo e você vai ficar saudável de novo. Então, girar o mundo é exatamente como você está falando, é mudar a cultura, é a conscientização das pessoas que a saúde começa pela boca. Então, quando a gente está falando de doença renal crônica, isso é o fim. Isso é o fim, porque não tem como restaurar a função renal. Não tem como. A hora de restaurar era não ficando diabético, não ficando hipertenso, não ficando com pedra nos rins, que a grande maioria das pedras é excesso de sal, excesso de refrigerante, né? Então, a gente não vê. Então, quando um paciente chega na doença renal crônica, estágio 5, só nos resta uma situação, uma alternativa, duas, né? Transplantar ou dialisar. Então, eu concordo com você que realmente essa comer errado, não se exercitar, vai trazer um dano à saúde do paciente e o rim vai pagar a conta. Isso sem falar no excesso de álcool, no tabagismo, né? Porque eu sempre falo assim, olha, comer certo ou errado todo mundo precisa, porque a fome não tem jeito, a gente vai comer qualquer coisa. Mas ninguém nasceu com cigarro, né? Então é um hábito adquirido. Então a pessoa podia ter, ela podia escolher, né? Não é às vezes a fome que no desespero você come qualquer coisa, mas então é isso que a gente fala, é a mudança de cultura, né? É realmente um trabalho de formiguinha, tentar que os secretários de saúde, os ministros da saúde, os presidentes, enfim, entendam que se a gente tem hoje 10% da população renal crônica, é porque 30% da população é hipertensa e diabética. E que se resolveria comendo certo, se exercitando, né? E eu concordo, sua fala é perfeita. Acho que tem uma outra colega querendo falar, acho que é a Paula. Oi, Paula. Agora sou eu. Oi, Doutora, Paula. a fala do Rames com a senhora, ele está mais voltada para que a gente não chegue nesse estágio da nossa aula de agora, né? Que já é a doença, Sim, já sim. instalada. Mas aí agora a minha fala vai ser para os pacientes que infelizmente já chegaram nesse estágio. A senhora falou que que a diálise peritoneal ela tem a vantagem de ser realizada em casa. Isso. Aí agora eu trago a minha pergunta se nós tivermos pacientes aqui, por exemplo, em Urucurituba, e que a gente sabe que precisa dessa diálise, como que seria o procedimento? Eles passariam por uma consulta primeiro pelo telesaúde, igual a gente já faz? Precisaria ir para Manaus para a instalação do catéter? Nós, médicos, teríamos que fazer alguma outra capacitação presencial para a gente poder acompanhar esses pacientes aqui no interior? Como que seria esse manejo? Então, a gente primeiro faz a consulta, né, pela teleinterconsulta, para ver se é isso mesmo, se esse paciente realmente está nessa fase de doença, onde realmente a diálise é a alternativa. Aí, uma vez feito isso, aí ele vem para Manaus. Aí chega aqui em Manaus, aí a gente vai ver o que a gente vai conseguir ofertar para ele. Se vai ser a hemodiálise ou se vai ser a diálise peritoneal, porque isso depende da regulação do Estado. Quem controla a entrada, o fluxo do paciente em transplante, hemodiálise ou diálise peritoneal é uma fila, né, que assim, os pacientes são inscritos no sistema de regulação e vai sendo ofertado à medida que ele vai sendo chamado. Agora, um segundo momento, que é o meu sonho de consumo, é que, vamos dizer que o paciente já está em diálise peritoneal, por exemplo, e ele é da sua cidade. Então, nós iríamos fazer o acompanhamento dele como a gente faz a teleinterconsulta, entendeu? Ele ia vir,
ia ficar com você no consultório, e aí a gente ia ver como está essa diálise, como estão os exames, se está tudo bem, se está tranquilo. Se está tudo bem, está tranquilo, ok. Ah, não, surgiu uma peritonite, então vamos tratar. Ah, surgiu uma peritonite, está refratária. Ah, não, então vai ter que vir para Manaus para a gente, por exemplo, ver o que pode fazer, ou de repente retirar o catéter. Então, assim, eu já pulo a fase de colocar os pacientes na diálise. Eu já gostaria que fosse essa fase, sabe? De, com um colega que está no município, a gente conduzir aquele paciente que já está em diálise peritoneal. Então, é um trabalho assim que a gente está começando, né, de conscientização, de colocar essa possibilidade para vocês, porque, por exemplo, aqui no Hospital Getúlio Vargas, nós temos um centro de hemodiálise. E a maioria dos pacientes, a maioria não, mas uma boa parte dos pacientes, vamos dizer, uns 40%, eles são dos municípios do Amazonas. Eles são de Parintins, de Rio Preto, de Iranduba, Manacapuru, Itapiranga, Itacoatiara, e vem morar aqui passando todas as dificuldades, porque não tem família aqui, não tem parente, deixou toda a sua família e vai ter que morar aqui porque só tem hemodiálise em Manaus, né? Então, e quando eu falo tanto de diálise peritoneal, hemodiálise e tal, eu sempre gosto de dizer que eu sou nefrologista, mas eu sou neta de uma paciente que fazia diálise. A minha avó fazia diálise. A minha prima fazia diálise. Eu tenho uma prima que fez transplante. Então, eu também estive do outro lado, né? Que é o lado de ser parente, de ser família, da gente entender na prática o que é isso, de minha avó não poder viajar, da minha prima não poder viajar, sabe? De ter a sua vida interrompida porque tem que ir para a clínica fazer diálise. Então, assim, eu não falo assim só teoricamente, eu falo porque na prática eu vivi isso. Quando a minha avó estava na clínica dialisando, eu era a médica dela. Mas quando ela estava na casa dela, eu era a neta. Eu comia a comida da minha avó. Então, eu sei o quanto é limitante você ter que largar toda a sua vida e ficar numa situação assim, para sempre você tem que ficar em Manaus porque você não consegue. Então, minha avó era de Parintins. Então, eu sei o que eu estou falando. Então, a vida em Parintins é melhor do que morar aqui em Manaus. E Então, Parintins já poderia ter um polo, né, para ajudar esses pacientes. pois é. Parintins e Itacoatiara já são duas cidades bem desenvolvidas, economicamente assim falando, né, Isso. poderia dar esse suporte. Uhum. Existe um projeto que precisa, né, ser conduzido, aí é como eu falo, tem a questão política, existe o Amazonas, ele é um país, né, que ele é gigantesco. Então, de fazer o Alto Amazonas, o Médio Amazonas, o Baixo Amazonas, fazer os polos, né, onde pudesse, porque é muito mais fácil o paciente que mora, por exemplo, em Urucará, se mudar para Parintins para dialisar, é muito melhor do que ele que vir para Manaus, né? Um paciente que mora, por exemplo, em Maués, é muito mais fácil ele se mudar para uma cidade próxima do que vir para Manaus. Mas isso, como a gente fala, tem uma questão política, e aí eu tenho a minha limitação, né? Eu sou mais do lado acadêmico, né? Eu não sei essa parte política, como isso poderia ser feito, mas desde quando eu fiz faculdade, lá em 1997, é que se fala nessa história dos polos, né, de assistência à saúde no Amazonas. E assim, quando a gente fala Amazonas, gente, o Pará precisa, o Acre, só que Pará e Amazonas é porque é muito grande, né? Rondônia é ligado por terra, então tem clínica de diálise na capital e acho que é Ariquemes o nome da cidade. O Acre ele é menor. Por exemplo, quando eu fiz o internato rural, eu fiz numa cidade chamada Envira.
era mais fácil sair de Envira para Rio Branco, no Acre, do que voltar para Manaus, né? Então, todos os pacientes que estavam grávidos, a gente referenciava para Rio Branco, porque era mais Mais perto do perto. que Manaus. E, então, assim, a gente conhecendo a realidade, né, do Estado, é que a gente sabe, assim, pelo menos no meu entendimento, a diálise peritoneal, por exemplo, ela é necessária para o nosso município, né, para o nosso estado. Em Parintins, por exemplo, eu costumava fazer visita nos pacientes lá em Parintins e é muito agradável você ver os pacientes na sua casa, na sua cidade, né? E hoje a gente, os parintinenses, os colegas de outros municípios morando aqui em Manaus, do jeito que é, do jeito que dá. Então, isso realmente precisa ser mudado, né? Mas bora ver se a política acompanha, né, o nosso clamor, né? Porque a gente está tentando falar e chamar a atenção para isso, né? É muito pertinente, doutora, essas capacitações que a senhora tem feito com a gente. A primeira eu assisti foi hemodiálise, eu achei maravilhosa. E aí eu vou trazer um pouquinho da sua fala. Meu pai, ele está fazendo hemodiálise, então não era um assunto que eu me aprofundava tanto, eu não vou mentir aqui para a senhora. Claro que a gente tinha uma noção assim bem superficial, mas quando a gente tem um parente fazendo, a gente começa a mergulhar naquele assunto bem mais, né, do que quando a gente não tem. Então, meu pai, ele é diabético, ele está fazendo a hemodiálise, já tem mais de 30 dias, e aí, infelizmente, é uma realidade desses pacientes, né, com hipertensão, com diabetes, e eu queria muito que no município, pelo menos que a gente trabalha, tivesse pelo menos os exames básicos. Às vezes a gente não tem a ureia nem a creatinina, né? Os poucos pacientes que a gente consegue ver alguma coisa assim de taxa de filtração, de ritmo de filtração, são pacientes que separam um dinheirinho e fazem um exame, né, particular. E aí, quando eu comecei quando eu recebi a notícia do meu pai da hemodiálise, então parece que a nossa visão ela abre assim para os outros pacientes. Poxa, eu não quero que aconteça com eles o que está acontecendo com o meu pai, né? E eu não estou podendo ficar perto dele. Eu não sou daqui do Amazonas, eu sou lá do Nordeste, Rio Grande do Norte. E ele tem que todo dia sair da nossa cidade para uma cidade vizinha para fazer, todo dia não, segunda, quarta e sexta, para fazer a hemodiálise. E aí, por isso que eu estava até falando na questão do transplante, né? Que a senhora falou que poderia ser uma aula sobre isso, então eu já agradeço, já estarei aqui. Mas, assim, é um olhar que deveria ser mais atenção, né, do Ministério da Saúde, cobrar dos municípios que tenham os exames básicos, pelo menos, né, para esses pacientes. A gente não tem uma ureia, creatinina, hemoglobina glicada, porque hoje são exames mais essenciais, né? Ele não é só uma glicemia em jejum, colesterol, deveria ser bem mais amplo. E eu espero que isso a gente consiga um dia fazer a diferença de cobrar deles, né? Que possam ter para esses pacientes. Que a gente sabe que quando a gente descobre, tem um diagnóstico bem precoce, a gente evita que esse paciente chegue ao estágio 3, 4 e chegue numa situação dessa, né? Então, eu agradeço de coração essas capacitações que a senhora vem fazendo com a gente, porque a gente, não é porque nós somos médicos que a gente já sabe de tudo, e a senhora está trazendo um conteúdo enriquecedor para nós. Obrigada. Poxa, eu fico feliz, Paula, assim, pela tua fala, por compartilhar, né, esse momento delicado, né, que vocês estão passando com o seu pai. Mas, assim, o bom disso, né, que a doença renal, ela tem esse tratamento, é possível. Então, graças a Deus por isso, né? E eu vou fazer com muito carinho uma aula sobre transplante renal, um bate-papo. Não é para esgotar assunto, mas só para a gente realmente abrir o nosso olhar, entender as formas de tratar a doença renal, porque quando a gente olha a nomenclatura de doença renal, estava escrito assim, né? Tem sido modificado porque foi assustador. Era colocado assim, estágio 5
doença renal crônica terminal. E aí as pessoas se assustavam, porque achavam, meu Deus, então vai morrer. Comparava como se fosse uma neoplasia, né, em estágio terminal. Não, era uma nomenclatura que queria dizer assim, doença renal crônica terminal, no sentido de terminou o tratamento conservador clínico e agora vai ter que fazer uma terapia de substituição da função renal, né? Transplantar ou fazer hemodiálise ou peritoneal. Então, é o estágio 5, o paciente vai entrar numa nova fase, e aí a gente precisa entender que o transplante também cabe nessa fase, né? Além de só dialisar, né? Até porque quando a gente fala de transplante, a gente acaba mudando a cultura dos pacientes de entender que doar o rim, doar o coração, doar uma córnea é um gesto de amor, né? De amor ao próximo. E que aí você não precisa de grandes estratégias para ser doador. Então, assim, tanto se falou e mais confundiu do que facilitou. Então, hoje, quando a gente fala de transplante, é com esse objetivo, né? De esclarecer e de aumentar o pool de doadores, né? Porque tem gente que quer doar e não sabe como. Enfim, então, a gente, num outro momento, eu faço, sim, essa aula para a gente conversar sobre o transplante, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Adorei, assim, a fala de vocês, o compartilhar, o olhar. E a gente fica, assim, fica feliz porque como vocês entendem, como vocês falam, é o nosso olhar também, não é pensar na doença renal assim, vai e depois transplanta e depois dialisa. É justamente como vocês falaram, é pensar no que come, no que bebe, no que toma, para ter saúde e não ter doença renal. É justamente essa mudança de cultura. E não esperar chegar, né, numa fase, né? Agora, a gente também tem sempre que entender que diabetes e hipertensão, que são as principais causas, a gente sabe que também precisa ser muito honesto e sincero, que nos últimos anos, nos últimos 3, 4, 5 anos, é que surgiram medicamentos que estão modificando essa evolução. A gente não tinha um arsenal terapêutico. Então, os pacientes na idade do seu pai, dos avós, dos nossos, né, avós, tios, parentes, eles não tiveram o benefício que de agora para frente os pacientes vão ter. Né? Então, hoje a gente espera que essas estratégias de tratamento, né, elas realmente reduzam essa progressão de doença. Bom, gente, eu acho que foi muito bom a nossa conversa, foi bem legal. E eu estou à disposição, então, nas teleinterconsultas também, fiquem à vontade para trocar uma ideia, para perguntar. O objetivo é esse, sabe? Não é só de ver o paciente, mas também de ajudar o colega que está lá numa realidade diferente e mais difícil do que a nossa e conduzir os pacientes, tá bom? Obrigada. E vai ficar gravado, né? Sim. Pronto. A gente vai colocar no YouTube. Pronto, vai ficar gravado e aí, depois, se quiserem rever. Então, muito obrigada, tá certo, gente? Um abraço, tchau. Obrigada. Bom dia. Doutora, foi um prazer.